Olá e bem-vindos ao Universo do Roger, esse cantinho de literatura, escrita e criatividade que eu tenho aqui na internet para vocês. E hoje a gente vai falar sobre meu primeiro romance. Então, se você gosta de literatura, gosta de escrever, é artista, gosta de criatividade, considere se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar aí pra gente trazer mais conteúdo legal pra vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro romance, O Queda Livre. O Queda Livre foi a minha entrada para o universo dos romances. Na real, ele é uma novela, tá? Uma novela é um romance mais curto, né? Ele é bem curtinho, ele é bem simples de ler, ele é bem tranquilo de ler, ele não tem nenhuma pretensão gigantesca, ele é só uma história que eu tinha para contar e botar para fora. Então, foi isso. Ele foi publicado em 14 de setembro de 2018, tá? Então, acabou de completar 8 anos. Na real é 7, né? Nossa, eu fiz um vídeo no Instagram dizendo que era 8 anos, mas enfim. Enfim, 7 anos, né? Não sou de exatas. Eu era, mas não sou mais. E até hoje tem gente que me cobra uma continuação, mas não vai ter continuação. Como eu disse, ele não tinha pretensão nenhuma de ser nada, ele era só uma história que eu tinha pra contar, tá contada a história, pronto, tá? O Queda Livre ele veio depois do Lipografia, né? Meu segundo livro, então ele é o terceiro livro que eu fiz. Mesmo processo de sempre escrever o livro, editar o livro, diagramar o livro. Aqui já ele foi um pouquinho melhor diagramado esse aqui, mas ainda assim dá pra ver que é a obra de uma pessoa que estava aprendendo ainda a fazer as coisas. Enfim, hoje eu não faria assim ele, mas fui aprendendo conforme fui fazendo, né? Ele na real tá até um estilo legal aqui, tá? O capítulo 7, enfim, aqui, né? E ele é um romance policial. Ele é um romancete, né? Um romance pequenininho, policial que se passa aqui na minha cidade e nas cidades ao redor. Daí eu acabei de dizer pra vocês que não tinha nenhuma pretensão, mas olha que pretencioso, um suspense arrebatador. Quando Lucas Nogueira recebe a notícia de que precisa ir ao Brasil, a perspectiva de voltar para seu país de origem e encarar outra tragédia familiar não é animadora. No entanto, ele nem imagina os fantasmas que o esperam. O irmão assassinado, um antigo amor mal resolvido e o destino dos pais trazem à tona respostas para as quais ele nunca fizera as perguntas. No meio dessa trama de segredos e suspense, não há tempo para ficar de luto pelo irmão. Lucas precisa lutar para permanecer vivo. Olha só. E tudo isso em 80 páginas por aí? Não. 97 páginas. Então, esse foi a minha estreia com romance. Depois teve o Pareidolia, que eu vou falar mais em outro momento. Como eu disse, é um romance bem clichêzinho, assim. Não tem nada de muito pretencioso nele. Ele é sobre a história desse moço que vem pro Brasil para enterrar o irmão e descobre algumas coisas sobre a família dele, sobre esse ex-amor, né? A Manuela, né? Enfim. E aí, algo que eu gosto muito nesse livro é a capa, tá? A capa também foi eu quem fez. Como tudo, né? Na minha produção artística e literária, capa foi eu quem fez. A Queda Livre já foi... A partir de lipografia, né? Eu comecei a usar... no meu primeiro livro, eu utilizei o trabalho do Eduardo Ribas, um ilustrador. Depois eu comecei a ir atrás de jeitos de usar coisas livres de direitos autorais, enfim. Então, sites de imagens que as pessoas disponibilizam ali as coisas que... as fotos que eles tiram, as ilustrações que eles fazem para usar sem direitos autorais, né? Sem precisar dar atribuição, sem precisar dar dinheiro para a pessoa, porque assim, eu sou um escritor independente, então todo o dinheiro que eu ganho vendendo meus livros é para comprar mais livros, para vender mais livros, né? Um pouquinho disso vai para meus gastos, enfim, para me dirigir até uma feira, para comer um pastel na feira que eu tô, enfim, não tem uma estrutura muito grande, e principalmente naquela época não tinha uma estrutura muito grande. Então essa foto aqui da capa eu peguei num desses sites de direitos autorais livres. As fontes também eu pego sempre fontes gratuitas, né? Então fui eu que fiz
essa combinação de fontes. Uma das partes que eu mais gosto no projeto gráfico do livro é escolher as fontes para a capa e para o miolo do livro. E eu gostei muito dessa capa. Eu fiquei muito... eu fiquei muito orgulhoso quando eu fiz essa capa. Eu gosto muito do amarelo ali que é utilizado, enfim, chama atenção. E eu lembro que com o Queda Livre começou o meu costume de fazer a capa durante o processo de escrita do livro. Então, eu começo a escrever um livro, estou escrevendo agora um livro novo, já tenho a capa dele, eu já imagino a capa, eu imprimo a capa, eu boto na minha frente, eu já visualizo esse livro pronto, porque aí já é muito mais fácil de materializar esse livro na minha cabecinha, né? Talvez aquela coisa de lei da atração, enfim, eu visualizo e eu consigo ver. O processo de escrita desse livro, eu não lembro direito. Fazem 7 anos, galera, tá? Provavelmente eu escrevia muito aos poucos. Provavelmente ele demorou pra ser escrito. Eu tinha na minha cabeça a vontade de escrever um livro por ano. Então, talvez deve ter levado, para esse livro curto, deve ter levado quase um ano. Hoje, em um mês, eu escrevo isso que eu tô vendo aqui. Mas, como sempre, cada etapa do seu processo criativo te ensina alguma coisa, né? O meu, ele me ensinou que eu poderia escrever romances, olha só. Comecei curto, não comecei com uma coisa não finalizável, né? Muitos autores novos começam tentando escrever, sei lá, um épico de fantasia. E alguns conseguem, e a gente geralmente foca nos sobreviventes, né? E daí a gente olha pra aquele cara e a gente pensa, nossa, ele conseguiu, então eu também consigo. Mas é difícil escrever um romance. É difícil tu sentar na frente do computador, encarar a tela branca e escrever coisas tirando da imaginação. Então, às vezes, um projeto muito grande, ele se torna, ao invés de ser uma coisa que te inspira, se torna um peso. Então, se você tem alguma ideia e tá tentando botar pra fora, uma ideia épica, tente começar pelo mínimo produto viável daquela ideia, entendeu? Como eu disse, esse livro aqui tem gente que cobra continuação, mas não é minha vontade de fazer uma continuação para esse livro. Eu podia, de repente, ter estendido esse livro, né? Porque caberia uma continuação, mas não, é a história que eu tinha para contar. Eu contei, tá aqui. Queda Livre. Se você tem interesse, principalmente se você gosta de romances policiais, livros de suspense, uma leitura mais leve, uma leitura mais tranquila, assim, leve no sentido de rápida e uma linguagem fácil, tá? Não, que não vai deixar você um pouquinho lelé das ideias, tá? Clica no link ali embaixo que eu vou deixar para comprar. Se você quiser comprar ele autografado e com dedicatória e com vídeo meu fazendo tudo isso e embalando para enviar para você, tem um e-mail de contato aqui também que você pode entrar em contato. A gente dá um jeito de comprar, de fazer isso acontecer. Eu não tenho nenhuma cópia desse livro aqui em casa. Eu tive que pegar com meus pais a cópia deles, tá? Inclusive com o autógrafo e a dedicatória que eu fiz para eles, porque realmente todos que eu comprei eu consegui vender. E já fazem 7 anos também, né? Mas o pessoal que lê as primeiras páginas quer ler o resto, né? Então, se você chegou até aqui, considera se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar aí alguma coisa, alguma curiosidade que você tem sobre o processo de escrita, sobre meus livros, sobre qualquer coisa mesmo, que a gente traz mais conteúdo legal para vocês, tá bom? Muito obrigado. E não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.